Olá, eu sou Márcio Lianza E eu sou Sidney Catalice. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E você, sabia disso? Com certeza você já deve ter tido vontade de conhecer a Europa ou conhece alguém que tem muita vontade de conhecer o velho continente. E para isso você nem precisa viajar para o outro lado do mundo, porque aqui mesmo no Brasil você vai encontrar várias cidades que parecem cidades europeias. São cidades onde tem muitos descendentes de europeus que vieram para o Brasil, fundaram essas cidades, e hoje a gente vai mostrar para vocês que vocês podem ter um gostinho da Europa aqui mesmo no Brasil. Então prepara a pipoca e fica aí no vídeo porque ele vai estar babado. E vamos começar pela cidade de Três Itilhas, que fica no estado de Santa Catarina. E é um pedacinho da Áustria aqui no Brasil. Três Itilhas é a concentração da colonização austríaca aqui no Brasil. Se não for a única, é uma das únicas colônias da Áustria aqui no nosso país. Esse pitoresco município no interior de Santa Catarina possui traços arquitetônicos, culturais e, claro, gastronômicos super tiroleses. Já a paisagem lá demonstra extrema semelhança com a incrível e bela comuna do Tirol, local entre a Áustria e a Itália. A linda arquitetura é bem típica e possui todas as características dos países que colonizaram a região. Ou seja, a arquitetura, a gastronomia, a cultura vai levar você para a Áustria, que é simplesmente um dos países mais bonitos do mundo. E o bom que é aqui dentro do nosso país. E nossa próxima cidade é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O lugar para voltar no tempo e sentir-se em Portugal. O centro histórico de Paraty mais parece um pedaço da Portugal antiga, no Rio de Janeiro. As ruas em paralelepípedo levam a edifícios em estilo colonial, muitos construídos no século 17 e 18. O cenário é um lembrete do papel especial que a cidade desempenhou na história do nosso país. Paraty faz parte do Caminho do Ouro e funcionava como um porto para escoar a produção. É claro que é impossível falar de Paraty sem comentar sobre as praias. A pequena cidade fica no litoral da chamada Costa Verde do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, entre Rio e São Paulo. Por isso, além das lindas construções de influência europeia, o destino fascina os viajantes com praias paradisíacas. Vale a pena fazer um passeio de barco para conhecer as muitas praias e ilhas da região. A natureza é em abundância, com a vida marinha riquíssima e impressionante. Paraty é uma cidade muito cultural, com muita gastronomia e com vários canais, e também lembra Veneza. Com uma arquitetura riquíssima que você vai ficar encantado quando você tiver o prazer de conhecê-la. A próxima da nossa lista não é uma cidade, mas sim um distrito, tá? Da cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e é a vila de Penedo, que é conhecida como a Pequena Finlândia porque foi colonizada por finlandeses e é muito charmosa. Penedo é uma colônia de finlandeses que se estabeleceram ali a partir de 1927. A ideia do finlandês Toivo Usukalio, não sei se a pronúncia correta é essa, vou deixar o nome aí na tela, e sua esposa era formar uma colônia finlandesa vegetariana no Brasil. Com um clima ameno de serra, muita natureza, tradições e costumes trazidos por seus fundadores, Penedo tem atrações o ano todo para toda a família. A casa do Papai Noel em Penedo fica aberta o ano todo para visitação, mas é nos meses de novembro e dezembro, é claro, que o bom velhinho fica à espera das crianças para ouvir os pedidos de presente de Natal. Depois do tão esperado encontro, sugerimos aproveitar a deliciosa gastronomia da região, com pratos fortes da culinária finlandesa, além de muitos chocolates e sorvetes artesanais. A Finlândia brasileira, como é conhecida, também tem um espaço chamado a Pequena Finlândia, e a vila tem muitas casinhas coloridas, muitas flores e muitas fábricas de chocolate, e tem a vegetação predominada por araucárias. Então, para você que quer se encantar aí com a Finlândia, tem essa opção aí do Rio de Janeiro, né? Isso, e ainda tem a oportunidade de ver e encontrar o Papai Noel. Eu quero ir lá. Também. Nossa próxima cidade é Petrópolis, uma cidade imperial na Serra Fluminense. Andar pelas ruas de Petrópolis é como fazer uma volta no tempo, graças ao patrimônio arquitetônico, com casas e palácios que lembram a construção de cidades europeias. O imponente Museu Imperial, com o mobiliário da época no acervo, foi Palácio de Veraneio de Dom Pedro II. Já a enorme Catedral de São Pedro de Alcântara abriga o mausoléu do imperador.
O clima da serra faz do destino um refúgio durante o verão e o inverno, e também vale a pena explorar os passeios da natureza por lá. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos oferece mais de 200 km de trilhas em todos os níveis de dificuldades. A parte do parque situada em Petrópolis conta com lindas cachoeiras como a Véu de Noiva e a das Andorinhas. E, gente, essa parte da Serra Fluminense é belíssima, tanto que Dom Pedro escolheu lá para ser a casa de veraneio da família imperial. Então, na época do verão, todos subiam para lá e a cidade é uma cidade imponente, muito bonita, cheia de casarões históricos. Inclusive, até o Santos Dumont teve casa por lá, tá? E hoje em dia é um museu lá na cidade. Então a cidade ela é linda, é maravilhosa, um clima agradável, bem diferente, né? Cheia de cervejarias. Isso, bem diferente lá do Rio de Janeiro, apesar de ser no estado do Rio, mas é uma cidade bem mais fria. E a próxima cidade dessa lista vai levar você para a Suíça, e por isso nós vamos para Campos do Jordão, que é conhecida como a Suíça brasileira, um lugar romântico, cheio de fondue, de chocolates e frio, né? Isso. O fondue, prato de origem suíça, faz parte do cardápio de praticamente todos os restaurantes de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A mistura de queijos derretidos dá água na boca. Saborear um bom fondue por lá é programa imperdível em um roteiro gastronômico em São Paulo. Além do friozinho da montanha e clima romântico, o destino se destaca pelas construções encantadoras que parecem saídas de um conto de fadas. Os telhados dos prédios e casas são íngremes, estilo usados nos Alpes suíços para evitar o acúmulo de neve, e no Brasil para dar mais um charme ao lugar. Então aproveite que, além de tudo isso, tem muita natureza, muitos parques para você visitar, para fazer trilhas, além, né, dos encontros aí nos restaurantes com fondue, você levar uma pessoa, um par romântico, e também ir nas fábricas de chocolates, né? Isso, e a cidade também é um lugar para você levar toda a sua família e desfrutar da arquitetura e da gastronomia que é rica em Campos do Jordão. A nossa próxima cidade é Olambra, que fica no estado de São Paulo, a capital das flores, que é uma pequena colônia holandesa. O nome Olambra é a junção das palavras Holanda, América e Brasil, e foram justamente os imigrantes holandeses os responsáveis pela tradição que fez a cidade ser conhecida como a capital nacional das flores. A paixão pelo cultivo começou enquanto Olambra ainda era uma colônia holandesa e continua até hoje. Só caminhar pelas ruas floridas já é um passeio e tanto. Mas o destino também reserva atrações incríveis, como as visitas às fazendas de flores e campos de tulipas. Aproveite para tirar muitas fotos nesses cenários tão especiais. Outra dica é conhecer o Moinho dos Povos Unidos, réplica da construção típica holandesa que dá um charme todo especial à cidade. Então, se você tem muita vontade de conhecer a Holanda, lá em Olambra, em São Paulo, você vai ter aí um gostinho do que é a Holanda, os costumes, a gastronomia e as flores, né? As tulipas tão faladas na Holanda. E ele tem o prazer de conhecer mais ou menos como é um moinho, né? Daqueles moinhos lindos que existe lá na Holanda. E essa próxima cidade vai levar você para um pedacinho da Alemanha aqui no Brasil. E a gente está falando da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. A cidade foi batizada com o sobrenome de seu fundador, um farmacêutico alemão chamado Hermann Bruno Otto Blumenau. Ele foi o responsável por começar a criar a paisagem cheia de casinhas adoráveis que tanto lembram as ruas das cidades europeias. No século XIX, Blumenau dividiu as terras do Vale do Itajaí em lotes para que ele e outros compatriotas começassem a construir as casas no estilo enxamel, uma técnica muito comum na Alemanha, que consiste em montar paredes com hastes de madeira encaixadas e entrelaçadas entre si, na horizontal, na vertical ou inclinadas. Um dos melhores lugares para apreciar as construções em enxamel é a Vila Germânica, onde há lojas e restaurantes. E assim como Munique na Alemanha, Blumenau cedia sua própria Oktoberfest, a festa de cerveja que costuma acontecer em outubro. Além disso, existe muita natureza e você pode aproveitar aí os parques, fazendo trilhas e tudo mais. Mas o ponto alto fica na Vila Germânica, onde tem muitas casas aí no estilo enxamel, e lá ocorre o Oktoberfest, uma festa famosíssima no sul do país, né? Isso, onde reúne, olha, gente do mundo todo. É uma festa muito esperada e você vai sentir um pouco e vai viver um pouco do que é a Alemanha. Costumes, gastronomia, cerveja,
as roupas o pessoal veste na época da festa. É uma cidade bem germânica mesmo. E o bom de tudo isso, né, que é aqui dentro do nosso Brasil. Nossa próxima cidade é Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, a capital brasileira dos vinhos. Localizada na Serra Gaúcha, a charmosa Bento Gonçalves, hoje conhecida como a capital brasileira dos vinhos, se desenvolveu com a vinda de imigrantes europeus, principalmente italianos da região de Vêneto. Por isso, o cenário lembra tanto as cidades interioranas no norte da Itália. Para se sentir caminhando por ruas da Europa, é só parar para prestar um pouco de atenção nas conversas informais entre os vizinhos. Você vai perceber palavras carregadas de sotaque italiano. O talian, variação do dialeto falado na região do Vêneto, é considerado a língua co-oficial de Bento Gonçalves desde 2016. Além do sotaque, a cidade gaúcha mantém outras tradições dos italianos, como a dança e a gastronomia. Bento Gonçalves é a maior cidade da região do Vale dos Vinhedos, mas vale também pegar um carro e conhecer os arredores. Garibaldi é a terra do espumante e Veranópolis, a cidade da maçã e da longevidade, no limite com Veranópolis, aliás. Fica a bela ponte dos Arcos, boa para fotos. Então essa é uma parte do Rio Grande do Sul que faz a gente se sentir na Itália. Uma região bem interessante para você conhecer e aí nos vinhedos e tudo mais, né? Afinal, toda essa região aí é feita por imigrantes italianos e você vai provar de um bom vinho que é produzido por lá. A nossa próxima cidade é a cidade de Pomerode, em Santa Catarina. Vai fazer você se sentir tanto na Polônia quanto na Alemanha. Olha que legal, você vai se sentir como se estivesse em dois países, apenas em uma cidade. O estado catarinense tem uma cultura europeia muito forte e a cidade de Pomerode é só uma de vários outros exemplos. Pomerode foi colonizado por poloneses e alemães e por isso tudo se reflete na arquitetura e estilo de vida. A grande parte da população até hoje fala o idioma dos antepassados e são descendentes de alemães. Além das estruturas germânicas, Pomerode se destaca pela gastronomia. Lá você vai ver muitas pessoas locais falando aí o idioma alemão, com vestimentas de alemães e também festividades que lembram a Alemanha, né? Olha que show de bola! E o segundo lugar da nossa lista vai para a cidade de Canela, que fica no Rio Grande do Sul. Uma cidade tipicamente alemã e rica em natureza. Em Canela, um passeio imperdível é conhecer o Parque do Caracol, lar da famosa cascata de mesmo nome, uma impressionante queda d'água com 130 metros de altura. Para quem gosta de se aventurar pela natureza, não faltam opções de trilhas. Outro grande destaque da cidade é a belíssima Igreja da Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, mais conhecida como Catedral de Pedra, construída em estilo gótico inglês. A torre da catedral, com 65 metros de altura, abriga um carrilhão de 12 sinos de bronze fabricado na Itália. A igreja fica na região central de Canela e é rodeada por lojas e restaurantes, também em estilo europeu, criando um cenário encantador. Gente, além da natureza, eu acho que um dos pontos altos aí da visita a Canela é a Catedral de Pedra, porque realmente ela fica belíssima à noite, iluminada e muita gente vai para ver, né? Isso, é uma obra imponente e é um dos cartões postais que é onde o pessoal fotografa mais. E o nosso primeiríssimo lugar só podia ficar com a cidade de Gramado. Gramado é o destino ideal para você provar o que há de melhor na gastronomia italiana e alemã. A influência dos imigrantes italianos e alemães na região das Hortênsias, no Rio Grande do Sul, não deixou apenas paisagens, mas também sabores que lembram a Europa e combinam perfeitamente com o friozinho da serra. Nos restaurantes de Gramado é fácil encontrar delícias como massas artesanais italianas, salsichões e linguiças, além dos mais famosos chocolates. Muitos viajantes vão também a Gramado na esperança de ver a neve cair e o cenário da cidade se torna ainda mais europeu. A boa notícia é que há um lugar na cidade onde isso acontece todos os dias. O Parque de Neve Indoor Snowland, com pista de patinação no gelo e uma montanha de neve. E neve, é claro, tem tudo a ver com o Natal na Europa. Muitos também procuram Gramado nessa época, quando a cidade fica toda enfeitada. Outra excelente opção, a 5 minutos de carro, é a Aldeia do Papai Noel e de atrações como o Mini Mundo, parque a céu aberto com charmosas miniaturas.
Em Gramado também acontece um famoso evento, o Festival de Cinema de Gramado, que costuma acontecer no inverno. Então a gente deixou Gramado por último, por ser uma cidade aí que tanto é falada no Brasil, por lembrar a Europa, por as pessoas procurarem tanto a cidade de Gramado, junto com a de Canela, por isso que ela ficou em segundo lugar. E as duas, uma se complementa, porque quando o pessoal vai para uma, então acaba indo para outra, né? Que elas são bem próximas e eu acho que as duas se ajudam muito nessa questão do turismo, né? Até por serem parecidas como cidades europeias. Então essa foi a nossa lista aí de 11 cidades mais europeias aqui no Brasil. Tá vendo que levamos vocês aí para fazerem junto com a gente uma viagem na Europa, sem sair da sua casa e sem sair do nosso Brasil. Olha que maravilha. E você sabia disso? Que no Brasil tinha tantas cidades que lembram a Europa assim? Então se você sabia ou não sabia, comenta aqui, que a gente tá louco pra saber se você já foi em alguma dessas cidades, se tem vontade de ir ou se não conhecia nenhuma delas. Deixa aí também nos comentários outras cidades aqui no Brasil que também são de descendentes europeus e que as cidades têm caras de cidades europeias, porque não dava pra falar de todas e a gente sabe que tem muitas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha com todo mundo para o pessoal ficar sabendo dessas cidades europeias aqui no Brasil. E lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todo domingo, às 10 horas da manhã, aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!